Olá, muito boa tarde. Este país é para velhos? A pergunta vai ser respondida no 35º Encontro de Pastoral Social, que decorre em Fátima, entre os dias 16 e 18 de outubro. Um dos temas que marca os trabalhos ao longo dos 3 dias e que o Padre José Manuel Pereira de Almeida vai apresentar neste programa daqui a pouco. Primeiro destacamos geografias onde acontece a perseguição por motivos religiosos. Se o mundo está em suspenso sobre o que se passa na Ucrânia, não pode esquecer que, infelizmente, há outras guerras no planeta, há outros conflitos e há muitos milhões de outras pessoas em sofrimento. É o caso da Síria. A guerra neste país dura há já 12 anos. Deixou de ser notícia, é verdade, mas continua a haver guerra, continua a haver destruição e continua a haver um povo a passar por muitas dificuldades. E dificuldades significa, por exemplo, que em muitas aldeias e vilas e cidades não há, muitas vezes, nem eletricidade, nem água. Falta quase tudo. Mesmo assim, é preciso não desistir. Por isso, apesar de todas estas dificuldades, nos mesmos dias em que Lisboa recebeu a Jornada Mundial da Juventude, organizou-se na Síria uma JMJ alternativa, com o apoio da Fundação AIS. É que pode faltar tudo, menos a esperança. Bonjour, je m'appelle Sévan Jumon, je suis syrienne, j'ai 23 ans, je vis à Latakia. Nous sommes maintenant à Damas, à Marseille, pour faire des festivals et des réunions de toutes les régions syriennes comme Damas, Paris, Damas, Homs, Soueda, Daraa, Alep, et nous vivons comme une grande famille. Vous pouvez remarquer, les gens, nous sommes contents. Notre vie maintenant est pleine beaucoup. Il y en a beaucoup de stress, pas d'électricité, pas de l'eau. Les commerces, les économies sont très sévères. Mais pendant cette semaine, on vit la foi, la calme, ensemble, et nous sommes unis avec le pape du Portugal. Merci beaucoup pour tous les gens qui ont organisé ce festival. Merci. Sevan, a jovem que vimos mesmo agora, que nos falou dos dias de sofrimento que se vivem na Síria, tem 23 anos. Era uma criança apenas quando a guerra começou no seu país. Há 12 anos que a Síria não conhece outra realidade que não seja a da violência e da pobreza. Sevan contou-nos que as pessoas da Síria vivem muito estressadas, não há eletricidade nem água, que a economia está de rastros. Ela não falou disso, mas há fome na Síria. Mas Sevan também nos falou da alegria que foi o encontro com os outros jovens cristãos. A alegria que foi poder ter participado nesta jornada da juventude organizada no seu país com o apoio da Fundação AIS. Foi apenas um encontro, é verdade, foi apenas um encontro durante alguns dias, mas para muitos jovens esta JMJ em miniatura mostrou que o sonho é sempre possível, mesmo num país em guerra há tantos anos. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
Corações Ardentes pesa ao caminho o tema das jornadas missionárias que apontam para uma igreja aberta às periferias. Afinal, a missão é aqui, na porta ao lado, na paróquia ou no bairro. O desafio das jornadas missionárias não aponta para territórios distantes, mas para a construção de uma igreja atenta ao que se passa ao lado, e os leigos devem assumir um maior protagonismo. Uma das coisas que é muito interessante e com certeza a igreja aqui deve tentar ainda de trabalhar mais é envolvimento dos leigos, digamos, nas ações pastorais, na evangelização e muitas outras áreas. Isso é fundamental, porque se olharmos para aquele contexto africano, há muitas igrejas, há muitas comunidades que conseguiram e ainda vivem hoje, e graças a Deus, aquelas pessoas, aqueles catequistas que colaboraram e ainda colaboram na missão. Nas jornadas missionárias estava também quem já percorreu o mundo em missão e também aqueles que agora começam este caminho de entrega. É o caso da irmã Rita Balau, que vai partir para Timor-Leste e que nunca tinha pensado nesta opção de vida. Eu nunca pensei, já estava a trabalhar, tinha a minha vida, mas fazia parte da Pastoral Juvenil da Guarda e numa altura para o dia do consagrado decidimos juntar jovens com consagrados presentes na nossa diocese e aquilo na altura foi um fiasco e no final desse encontro propunhamos aos poucos jovens que lá estavam se queriam passar uma semana, uns dias com as religiosas e religiosos, não é? E eu, fazendo parte da equipa, disse, isso era uma coisa muito engraçada, não é? E disse à equipa, olha, vou experimentar. E pensei, como tinha o cariz missionário, que me atraía muito, pensei, vou experimentar. E aquilo, o senhor trocou umas voltas e meti-me com ele e a coisa virou-me assim a vida do avesso. Desta vez, as jornadas missionárias apontaram a um maior envolvimento de todos na ação pastoral da Igreja. Queremos que a jornada seja um contributo à evangelização em Portugal. Portanto, é uma reflexão que estamos a fazer para ajudar as comunidades, os leigos e as comunidades a renovarem o entusiasmo pela evangelização. Isso é fundamental. Nós somos também um país de missão e precisamos de fazer esta reflexão para perceber o que estamos a fazer, onde pretendemos ir e ser efetivos na nossa missão em Portugal. Este encontro foi claro ao indicar que a Igreja tem de dar um testemunho de proximidade e de envolvimento com os que vão ficando na margem. E nós não temos vergonha de um dia aparecermos na igreja com uma mulher que os outros cristãos da manutenção, os cristãos da manutenção, estão ali e dizem, olha, a irmã Fátima agora lembra-se de andar com... Olha, a irmã Fátima trouxe... eu vejo logo que estão a tirar a carteira com medo que a roubem. E afinal, mas a senhora não gostou tanto, não partilhou lá no grupo, que o Papa disse que todos fazem falta na igreja, que o irmão que está abandonado faz falta. E este faz-nos falta aqui. Eu acho que é este testemunho de missionários hoje que temos que dar. Eu alimento a minha vida na Eucaristia e sofro muito quando vejo que há pessoas que não dão importância aos sacramentos. E Jesus deixou-nos esses sinais eficazes de salvação. Mas também acredito que Deus tem infinitas maneiras de se manifestar às pessoas e de levar as pessoas a Deus. E de levar as pessoas a Deus, a rezar. Eu encontro pessoas a rezar de noite, enquanto esperam pelo traficante para lhes dar a droga, enquanto esperam pelo cliente, estão com o terço na mão. E que estão numa oração profunda, se calhar melhor do que quando eu estou diante do Santíssimo. A dimensão experiencial de uma igreja que se constrói no concreto da vida e da realidade dos homens e mulheres do nosso tempo. Deixar-nos inspirar por estas propostas, por estas iniciativas e crescermos juntos. Por vezes há muita dispersão nas iniciativas e podemos, de alguma maneira, todos crescer, podemos aprender, criar redes de colaboração e chegar mais longe. Organizadas pelas Obras Missionárias Pontifícias, em parceria com os Institutos Missionários Adjentes e a Comissão Episcopal das Missões,
A dimensão missionária que deve marcar a identidade de cada crente. No portal da Agência Eclésia pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos a cada momento. Apresentamos agora os trabalhos do Encontro de Pastoral Social que decorre em torno do tema Envelhecer. Contamos para isso com a presença do Padre José Manuel Pereira de Almeida, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Social. Padre José Manuel Pereira de Almeida, o cartaz, muito boa tarde, antes de mais. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Estou a olhar para o cartaz deste Encontro de Pastoral Social e que apresenta um nascer ou um pôr do sol? Um nascer de sol. É palhado pelo Sr. António. O Sr. António vem todos os dias muito cedinho para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Lar do Rato. Mora de outra banda para nós e ficou impressionado dessa vez, sobretudo porque tem o nascer de sol com umas aves que acompanhavam o autocarro em que ele vinha. E eu creio que e a fotografia serve há muita coisa para nascer a esse propósito do envelhecer. Exatamente. E é essa a mensagem que querem desde logo passar, também com a imagem. Absolutamente. E de que forma é que esta pergunta, este país é para velhos, vai percorrer os trabalhos do Encontro de Pastoral Social? Eu também estarei muito interessado em saber. Ela é uma pergunta que eu pedi emprestado à professora Lidiana Azevedo. Tem mesmo um artigo de 2022, publicado com este título, Este País é para Velhos, Migrações e Envelhecimento em Portugal. Aliás, essa mesa em que ela está, que é no segundo dia, vai ter também a presença da professora Rosa Cabecinhas e as duas falarão desta perspectiva das migrações, o que para nós, na Comissão Episcopal, que ocupa a pastoral social e a mobilidade humana, tem particular relevância o articular essas duas dimensões. Desde logo porque, de facto, os movimentos migratórios estarão a nivelar o envelhecimento, não é? Sim, e também há uma preocupação para aquelas pessoas que, tendo vindo para Portugal, envelhecem cá. E dá que pensar, depois está claro. Ter os mecanismos também de segurança social, por exemplo, que o objetivo da pastoral social e da pastoral da saúde, ao promover este debate, é por causa do isolamento a que os idosos estão cada vez são mais vítimas, digamos assim. É também isso, e outras tantas dimensões. E uma das preocupações comuns aos centros sociais paroquiais, por exemplo, às IPSS todas e também as do âmbito eclesial, que tendo começado à partida com o cuidado com os mais pequeninos, as creches, jardins de infância, se viram a páginas tantas abraços com a questão dos centros de dia, os cuidados continuados e temos acompanhado como tem sido difícil a sustentabilidade destes serviços para que para que a vida seja uma vida vivida com qualidade até ao fim, como todos gostaríamos. E esse é também um tema que estará em debate neste encontro? Pelo menos subliminarmente, ou seja, quando se fala de pastoral é também disso que se fala, e contamos com uma bela intervenção do Sr. Coronel António Chanela a este propósito e também do movimento Vida Ascendente, em que Marta Mel Antunes foi presidente internacional, acho eu, não é assim? E, portanto, tem uma... Eu tenciono aprender muito neste encontro que possibilitamos. O ponto de partida serão os números, serão os dados e os estudos sociológicos? Porque a professora Maria João Valente Rosa está muito a par de tudo que é números. É a primeira conferência, não é? É a primeira conferência, é a Conferência Apostólica. Ela, infelizmente, não pode ir por causa de compromissos com a universidade, onde está a regressar depois de ter vindo da Pordata, mas vamos, na semana que vem, ter a oportunidade de ouvir
uma conferência em diálogo comigo, que ainda não está gravada, mas que é estes dias, e que temos assim a presença virtual e a mais virtuosa possível. Gostávamos muito de contar com ela e contamos da melhor maneira por possível. Essa via, sem dúvida. Depois, há aqui também um olhar ético lançado sobre todo este tema, e que é o Padre Zé Manel que... Sim, que é como grelha de leitura, de alguma maneira houve esta minha intervenção não vai muito longe do que um capítulo que um livro da Universidade Católica lançado há 2 anos, onde também o Padre Janela tem um capítulo sobre pastoral, eu propus, portanto não é muito longe disso. Aliás, há também autores de livros sobre o envelhecimento. Contaremos no último dia, na questão da saúde mental, com o professor António Fonseca, da Universidade Católica Portuguesa, do Polo do Porto, que também tem publicado a perspectiva da psicologia sobre o envelhecer. Portanto, em termos bibliográficos, também estaremos de alguma maneira apoiados. Acompanhar e cuidar as pessoas idosas. Está aí o desafio que pode ser cumprido, sem dúvida nenhuma, nos centros sociais, mas que pode ser cumprido também em ambiente familiar. E vamos dar conta disso, espero, porque temos um casal que tem essa experiência, não só de acolher os seus familiares em casa, mas até depois amigos desses familiares, o que é extraordinário. E eu creio que vai ser... Os painéis são muito diversificados e eu creio que vamos aprender todos muito com a experiência e com a reflexão de todos. E que aposta, que incentivo toda a sociedade deveria dar mais para que esse acompanhamento e o cuidado fosse mais em ambiente familiar? Eu creio que é isso que eu gostaria para mim, e se calhar todos aqueles que nos ouvem do mesmo modo, sim, que a nossa vida seja em contexto familiar, apesar de família hoje quer dizer muita coisa diferente, mas em que a gente se sinta bem e que possa viver com horizontes que reconhecemos como próximos, como familiares. Garantindo os filhos ou outros familiares a presença junto dos pais, junto dos mais idosos. O que quer dizer que também nós tínhamos que inventar, como os nórdicos, coisas que já se sabe, mas que não temos, que são os apoios para que isso possa acontecer. Um outro tema que aqui é debatido são os cuidados paliativos. Acredito que em idades mais avançadas seja também um setor onde é necessária uma intervenção qualificada. Exatamente, e apesar de nós termos um programa delineado, os cuidados paliativos ainda são, no caso, para alguns, diríamos, não é? Ainda são um luxo. Pois, ou pelo menos uma raridade. Sobretudo os bons cuidados paliativos. E só há bons cuidados paliativos. Não pode haver cuidados paliativos que não sejam bons. Deixam de ser paliativos, não é? Portanto, o sentido mais completo do cuidar da fragilidade. E, portanto, quando se inicia um tratamento, uma terapêutica, começam logo os cuidados paliativos, porque vão em crescendo quando as situações são menos fáceis de tratar ou já não são capazes de poder ser tratadas, os cuidados paliativos já hão de estar lá à partida e hão de estarem crescendo. São curvas que se complementam, não é? E, portanto, uma cresce quando a outra diminui e não aquela ideia de que é para as últimas 24 horas ou 48 horas, e já não se faz cuidados paliativos, não é? A última conferência da Presidente da Caritas Portuguesa, acredito que num olhar mais abrangente. Nós temos essa esperança. A doutora Rita Valadas tem essa experiência muito abrangente de uma visão das questões sociais e propusemos-lhe que nos rasgasse horizontes, quanto mais não seja de sonho, como o Papa Francisco propôs no encontro da Universidade Católica. Qual o objetivo que a Pastoral Social deseja com este encontro, tendo em conta a realidade que existe em Portugal, tendo em conta também as respostas sociais que estão muito próximas de estruturas da Igreja? Creio que o Sr. Dom José Traquina
gostaria muito que daqui saísse alguma coisa muito significativa em termos das IPSS que nos estão a cargo. Esse é o objetivo pragmático, Tendo em conta a sustentabilidade, sobretudo? Exatamente. É uma preocupação e eu creio que é essa preocupação que tem que ser dialogada com no âmbito da sociedade civil e creio que é um objetivo muito prático. No que diz respeito ao secretariado, gostaríamos de continuar a formação paulatinamente, mais ou menos em jeito de poliedro, como o Papa também gosta de dizer, não sendo uma coisa sistemática, são várias abordagens que temos feito ao longo destes anos e que, ao fim, eu acho que fazem algum sentido. E, portanto, é essa a expectativa. Um objetivo do Dr. Traquina, que é presidente desta comissão, exatamente, onde se inclui este tema da pastoral e que abre, isto vai estar presente o encontro todo, como alguns dos bispos da comissão, nomeadamente o Sr. Dom Roberto de Maris, que é recém membro desta comissão e também bispo auxiliar do Porto não há muito tempo, e em Braga teve uma especial atenção e responsabilidade ao nível das questões sociais da Igreja. Num trabalho também que aí foi desenvolvendo. Padre José Manel, agradeço ter apresentado aqui o programa detalhado deste encontro. As inscrições podem acontecer a partir da página da internet do Secretariado. Exatamente, e estaríamos muito interessados em que, ainda neste tempo que me dei até o encontro, pudéssemos aumentar, já está um belo número, mas pudéssemos aumentar a participação daqueles que, eventualmente, ouvindo esta conversa, que muito agradeço, porque teve a amabilidade de ter comigo, se mostrem disponíveis e interessados. Esperemos que sim e que chegue a mais pessoas, sobretudo aquelas que estão envolvidas neste cuidado das pessoas mais idosas. Obrigado, Padre José Manel, por ter estado aqui no programa Eclésia. E a terminar, desejo-lhe uma ótima tarde, um bom feriado e até amanhã, se Deus quiser.